O Salmo 23 começa com a declaração bíblica que significa que Deus é aquele que cuida de seus filhos e que, movido por seu amor e graça, Ele supre as necessidades daqueles que são seus e os apacenta como um pastor que cuida de suas ovelhas. Essa declaração tem a frase introdutiva daquele que certamente é o salmo mais conhecido da Bíblia. Mesmo em meio pagão, a frase que dá início ao Salmo 23 também é muito conhecida, mesmo muitos deles não sabendo que se trata de um verso bíblico. Quão feliz e inspirado estava Davi ao citar a seguinte frase: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23, verso 1. Para entender melhor o que inspirou Davi a escrever esse abençoado salmo, é preciso conhecer o ambiente cultural que viveu Davi como pastor de ovelhas antes de assumir o trono de Israel. Isso porque, na versão de muitos estudiosos, foi nesse tempo que Davi citou as palavras que hoje conhecemos como Salmo 23. Entretanto, outros defendem a versão de que, embora Davi tivesse sido pastor de ovelhas quando jovem, acredita-se que ele tenha escrito o salmo quando já era um homem maduro, e que, consequentemente a isso, já havia ele assumido o trono. Embora as duas versões sejam totalmente aceitáveis, o que precisamos considerar é que quando Davi escreveu "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", nos traz a ideia de que Davi seja alguém que tenha passado por muitas dificuldades na vida, em defesa de um rebanho de ovelhas que estavam todos os dias sob seus cuidados. Levando em conta de como vive um pastor de ovelha em nossos dias no Oriente Médio, Davi possivelmente saiu de sua casa com o rebanho 3 horas antes do nascer do sol. Isso porque, se no caminho alguma delas sentisse calor, poderia parar o percurso, fazendo assim com que atrasasse sua jornada rumo ao local desejado. Assim, Davi, com um extenso rebanho de ovelha, passava todos os dias por lugares que ofereciam certos perigos, assim como em vielas escuras, que em sua escuridão constante era impossível prever o deslizamento de pedras. Constantemente enfrentava ele animais selvagens que oferecia tanto perigo para o rebanho quanto para ele próprio. Como se não bastasse, passava ele por desfiladeiros. E o que dizer das mudanças climáticas, assim como o vento forte, sol, chuva, frio e calor. Nada era capaz de fazer com que Davi perdesse o foco de protetor do rebanho, pois sabia que, assim como ele protegia as ovelhas, semelhantemente o Senhor Deus o protegia também. Desde muito antes, a atividade que Davi exercia como pastor de ovelhas era muito comum no antigo Oriente Próximo. Portanto, é perfeitamente compreensível o uso frequente desse tipo de linguagem na Bíblia, que apresenta Deus como o pastor de seu povo. Desde o livro de Gênesis, Deus aparece como o pastor que sustenta e cuida de Israel. Por isso, na profecia do profeta Isaías lemos: "Ó soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço forte ajuda os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias." Isaías capítulo 40, verso 10 e 11. No livro de Jeremias também encontramos o seguinte texto: "Assim disse o Senhor: eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará." Jeremias capítulo 23, verso 3 e 4. O próprio Jesus, no Evangelho de São João, declara: "Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida por minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, verso 14 a 16. Assim também declarou Deus no livro de Ezequiel. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando estão cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvem de trevas. Ezequiel capítulo 34, verso 12. Nesses versos, assim como outros, aponta o Senhor Deus como um pastor de amor, que almeja reunir todas as suas ovelhas, para cuidá-las num só rebanho e num só aprisco. Assim, todo o rebanho ouvirá a voz de um único pastor, a dizer, a voz de Cristo, nosso pastor. O Senhor Jesus é o pastor de seu povo, e o seu pastoreio é constante e inflamável. Ele cuida de forma inesperada de suas ovelhas. Assim como um pastor permanece do lado do rebanho, Deus permanece do lado do seu povo. Cristo é o grande pastor que deu a vida por suas ovelhas, mas que foi ressuscitado poderosamente dos mortos. Outrora, éramos ovelhas desgarradas, mas agora temos o nosso sumo pastor, a quem aguardamos ansiosamente. Nele encontramos tudo o que precisamos. Então deixe você também ser guiado por esse pastor amoroso e cheio de misericórdia, para que assim possamos gritar numa só voz: O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltarás. Amém. Na lição de amanhã, falaremos sobre o verso 3 desse grandioso salmo. Que Deus os abençoe e até a próxima.